Oi gente, tudo bem? Meu nome é Guilherme e eu tô aqui para ensinar vocês sobre as revoltas regenciais que aconteceram aqui no Brasil, no período regencial no caso. Então, bora pro vídeo. Só lembrando que essa aula é meio que uma segunda parte da aula sobre o período regencial que eu gravei aqui no canal. Essas revoltas regenciais aconteceram no mesmo momento do período regencial, só que não dava para falar de tudo naquela aula, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Então eu decidi separar entre alguns aspectos um pouco mais políticos naquela aula, só que nessa aula eu vou falar de alguns aspectos um pouco mais sociais, por assim dizer, desse período de regências aqui no Brasil. Em primeiro lugar, é bom a gente entender por que tiveram essas revoltas regenciais aqui no Brasil. E o motivo muito tem a ver com o que estava acontecendo aqui no Brasil já no primeiro reinado. Se você não sabe sobre o primeiro reinado, também tem um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre esse primeiro reinado. Mas basicamente, as províncias, que hoje em dia a gente chama de estados, mas na época era chamada de províncias, elas não estavam satisfeitas com o governo, elas achavam que tinha que separar do resto do Brasil, não tinha uma unidade territorial muito forte, porque ninguém dava moral para essas províncias, principalmente as províncias ali do norte e do nordeste aqui do Brasil. E não coincidentemente, essas províncias foram as que fizeram essas revoltas regenciais aqui no Brasil. Principalmente as províncias do norte e do nordeste. E também teve uma do sul que a gente vai ver mais pra frente no vídeo, segura aí. Véi, tá um calor absurdo aqui em BH, meu Deus do céu, mano. E gravar com essa luz aqui não tá ajudando nem um pouco também. Então nessa aula eu vou falar pra você sobre as 5 revoltas regenciais que aconteceram aqui no Brasil. Então vamos pra primeira. Antes de falar dessas 5 revoltas, só para deixar vocês situados na história, eu vou falar essas revoltas em ordem cronológica, ok? Então a primeira revolta que aconteceu foi a revolta de Cabanagem, que aconteceu lá em Belém do Pará. Ela foi de 1835 até 1840, então foram 5 anos de revolta, bastante tempo até. Essa revolta, em primeiro momento, começou ali no meio popular da galera. Os cabanos, ou seja, as pessoas que viviam em cabanas, como você pode ver nessa foto aqui, elas começaram a achar que Belém do Pará estava super excluído de tudo que estava acontecendo. Essas pessoas que viviam em cabanas, que estavam à margem da sociedade, que se sentiam excluídos da província, enfim, porque eram pessoas que eram pobres, eram pessoas que lutavam para sobreviver. Então você imagina, desde quando a elite ou as pessoas que têm mais dinheiro liga para as pessoas que têm menos dinheiro? Nunca aconteceu e não foi nesse momento que aconteceu também. Só que o que acontece? Essa galera pobre não tem voz, nunca teve, tomara que um dia tenha, mas nesse momento aqui elas não tinham voz. Então, para fazer uma revolta, para fazer a cabanagem, essa galera precisava se juntar com a elite da época, e a elite, no caso, eram os agricultores. Então, juntaram os cabanos com os agricultores e começaram a ter essa ideia separatista, de separar Belém do resto do Brasil, porque, como eu disse no vídeo anterior sobre período regencial, muitas províncias tinham esse lance de querer separar porque não tinha unidade territorial no Brasil nessa época. Então deu certo essa junção. Veio ali a elite a agricultora, veio os cabanos, e com isso eles conseguiram meio que tomar Belém do Pará e matar o governador da época. Então agora quem estava sob o domínio de Belém é essa galera aí que estava fazendo a cabanagem. Existiam 2 líderes nesse momento, e obviamente esses 2 líderes eram da elite ali da agricultura. Um deles era um cara chamado Félix Melcher e o outro chamava Francisco Vinagre. Só que qual foi o problema disso tudo? O Félix Melcher e o Francisco Vinagre eram na verdade traidores, então eles traíram o movimento da cabanagem para eles virarem regentes. Então era tudo um plano ali para eles fazerem parte daquela patota toda dos regentes do Brasil. Obviamente que a galera do Belém do Pará não gostou nem um pouco disso, a galera, no caso, que estava fazendo essa revolução não, é mais uma revolta, né? Essa galera não gostou nem um pouco disso e mataram os dois. Mataram então o Félix Melcher e o Francisco Vinagre. Porque traidor morre cedo, velho, não tem boi não. Então depois da morte desses dois, quem assumiu essa revolta da cabanagem foi o Eduardo Angelim. Só que assim, foram 5 anos de extrema repressão, uma repressão extremamente violenta. Inclusive nessa revolta foi a que mais morreu gente, morreram 30 mil pessoas em Belém do Pará. Então você imagina proporcionalmente. Belém do Pará tinha 100 mil pessoas, vou fazer a conta aqui. Tinham 100 mil pessoas, morreram 30 mil pessoas, então a população final ficou de 70 mil pessoas. Então você imagina uma província de 100 mil pessoas, passa a ter 70 mil pessoas em 5 anos, é muita coisa e é muito triste. Então agora vamos para a segunda revolta que aconteceu. Essa revolta chama Guerra dos Malês e aconteceu lá na Bahia, na província da Bahia. Essa revolta foi a mais rápida que teve nessa época, que durou, sei lá, menos de um dia, durou algumas horas inclusive, e a gente vai entender tudo isso agora.
Só um PS, se esse vídeo estiver te ajudando de alguma forma, deixa um like, deixa um comentário, sei lá, compartilha com algum amigo seu que está precisando de ajuda em história, eu vou ficar muito feliz. Obrigado. Voltando então para a Guerra dos Malês. De um jeito bem simplista de entender essa Guerra dos Malês, como vocês bem sabem, aqui na América existiam escravos que vieram da África, lá com os navios negreiros, enfim. Essa história você já conhece. Só que, especificamente na Bahia, os escravos ali eram muçulmanos, e com isso vieram muitos problemas. Gente, eu não sei se eu vou desrespeitar a religião de alguém aqui agora, porque eu não tenho muito conhecimento sobre o islamismo, enfim. Só que o que eu sei mais ou menos assim é que os muçulmanos eles têm o costume de fazer um ritual mais ou menos 3 vezes ao dia ali para adorar o Deus deles, enfim. Só que existem 2 problemas aí. Primeiro, o Brasil era um país adepto ao padroado. Depois da Constituição de 1824, o Brasil virou um país adepto ao padroado. Ou seja, a religião oficial do Brasil era a católica. Então você imagina um escravo que não era católico. Esse é um dos problemas. O segundo problema é que eram escravos, então escravos não têm liberdade. Então os muçulmanos ali que precisavam fazer o seu ritual, que a religião deles, enfim, tem que fazer, não podiam fazer, primeiro porque eles não tinham liberdade, tinha que trabalhar o dia todo, e segundo porque o Brasil era um país católico. Então a ideia então desses escravos africanos foi de meio que dominar as fazendas ali da galera que estava ali perto. Inclusive, eles conseguiram dominar a primeira fazenda, só que o problema é que não passou disso, a repressão veio logo depois, por isso que foi uma revolta que não durou nem um dia, porque depois que eles dominaram a primeira fazenda, veio a elite e reprimiu eles duramente. E aí acabou essa Guerra dos Malês. Então vamos agora para a terceira revolta que aconteceu. A terceira revolta foi uma revolta chamada Sabinada, que aconteceu também na Bahia. Essa durou de 1836 até 1838. A Sabinada foi uma revolta que foi diferente dessas 2 primeiras, que começou ali de uma revolta popular. Essa aqui começou de um lugar um pouco menos popular, porque foi um médico que começou essa revolta. Foi um médico chamado Francisco Sabino. O Francisco Sabino estava achando tudo que todas as outras províncias do Nordeste estavam achando também, que a Bahia estava se sentindo excluída, não só a Bahia, inclusive, todas as províncias do Norte e do Nordeste. Outra coisa também é que o Francisco era contra o alistamento obrigatório. Hoje, inclusive, o alistamento é obrigatório e muita gente não gosta, muita gente gosta. Eu acho patético ser obrigatório, mas enfim, nem é esse o tema da aula. Mas o Francisco, desde essa época, ele era contra esse alistamento obrigatório. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer meio que uma panfletagem de falar, gente, tô querendo fazer a Bahia ficar independente aqui, fazer a Bahia virar uma república. Então, ele já era um republicano nessa época. Aí nesse panfleto era mais ou menos isso que estava sendo dito. Gente, eu tô querendo fazer a Bahia ser independente, fazer uma república. Quem vem comigo? Vocês concordam com o que estava acontecendo ali nas regências ou não? Aí o povo também não concordava, todo mundo se sentia excluído ali na Bahia. Então ele pegou muita gente para ir a favor dele nessa revolta aí que estava acontecendo. Inclusive, o nome da revolta ser Sabinada é por causa do sobrenome dele, que é Francisco Sabino. Então, o Francisco Sabino, então, foi lá e conclamou essa revolta. Conclamar, no caso, é porque não foi meio que uma decisão só dele, ele chamou uma galera para fazer junto com ele e foi lá para tentar fazer a Bahia virar uma república já nesse momento de regência, só que não dá certo e, como todas as outras revoltas, eles foram reprimidos violentamente. A quarta revolta, a quarta e a quinta, na verdade, foram revoltas um pouco diferentes, porque elas duraram mais do que deveria durar normalmente. Porque o segundo reinado foi estipulado ali em 1840 e foram revoltas que ultrapassaram esse tempo. A Balaiada, que vai ser essa que a gente vai estudar agora, foi até 1841. Foi de 1838 até 1841. A Balaiada aconteceu em São Luís, no Maranhão, que antes era a província do Maranhão. Quem começou a pensar nessa revolta da balaiada, vem desse nome balaiada, porque eram pessoas que faziam balaios. Balaios é isso aqui. É tipo um cestinho, bota fé? Se você tá vendo esse vídeo e você é de BH, não confunda balaio de ônibus com balaio de cesta, porque aqui em BH a gente chama balaio de ônibus. Quer dizer, a gente chama ônibus de balaio. Ô Zé, você vai pegar aquele balaio lá ou não? É tipo isso a conversa dos mineiros. E os motivos dessa revolta foram os mesmos de sempre, sentindo que o Nordeste estava excluído. Só que além disso, tem outro porém. Nessa mesma época, o que estava acontecendo no resto do mundo era a segunda Revolução Industrial. E a matéria-prima da segunda Revolução Industrial era a borracha. E no Maranhão, nessa época, a principal matéria-prima da economia maranhense era o algodão.
Então o algodão ali começou a entrar em crise, porque a galera só queria saber de borracha agora. E esse também foi um dos motivos de começar essa balaiada aí. Então qual foi o plano dos balaios? Nossa, é estranho ser mineiro e falar o plano dos balaios, parece que é um tanto de ônibus que vai vir atrás de você. Mas enfim, vocês entenderam. O plano deles foi tomar a vila de Caxias, que tinha ali, né, na região, e eles conseguiram tomar. Então, não só tomar, na verdade, eles foram lá, tomaram e meio que convenceram todo mundo ali, que era daquela vila, a entrar na onda dessa revolta. E, tipo, o que eles propuseram ali pra galera da vila de Caxias foi fazer a mesma coisa que todas as outras revoltas estavam pensando, que é separar do resto do Brasil. Só que qual foi o problema de tudo? Em 1840, o Dom Pedro II assume como imperador do Brasil. E qual medida que o Dom Pedro II toma para meio que acabar com essa revolta que estava acontecendo no Maranhão? Ele pega um cara chamado Luiz Alves de Lima e Silva, esse cara aqui, que daqui a pouco eu vou te falar qual vai ser o nome dele no futuro, que provavelmente você já ouviu falar desse nome. Ele torna o Luiz Alves como o líder da Guarda Nacional, que eu falei da Guarda Nacional no vídeo sobre o período regencial, assiste lá. Então, depois que o Luiz Alves virou o líder da Guarda Nacional, ele foi lá e reprimiu essa galera ali na Vila de Caxias, que inclusive morreram 11 mil pessoas, muita gente morreu. Então depois do Luiz Alves ter feito essa repressão extremamente violenta na Vila de Caxias, ele vai ser reconhecido então na história como Duque de Caxias, provavelmente você já ouviu esse nome. Inclusive o Duque de Caxias, pra galera do meio militar ali mais ou menos, ele é um cara muito respeitado, que tipo, acabou com as revoltas regenciais, então assim, foi um feito muito grande. Ele inclusive foi um dos líderes da Guerra do Paraguai que o Brasil entrou, só que no outro lado da moeda, pra galera que tava fazendo essas revoltas, pra galera que tem esse cunho um pouco mais revolucionário, por assim dizer, ele é um cara assim, totalmente patético pra história. Quer dizer, patético é forte falar, é um cara que não é tão prestigiado de maneira positiva, igual é pra galera do exército, enfim. E a última revolta que a gente vai falar aqui, que foi a que teve mais coisa acontecendo, mais ou menos assim, foi a Farroupilha. A Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, depende do jeito que você chama. Essa foi a que mais durou. Durou de 1835 até 1845. Então durou tipo 5 anos depois ainda do Dom Pedro II ter assumido o império aqui no Brasil. O que aconteceu nessa Revolução Farroupilha? Primeiro que aconteceu ali na província de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Existia uma elite que produzia charque. Charque é isso aqui. É tipo carne de sol que a gente, que não é do Rio Grande do Sul, chama. Eu nem sei se hoje em dia eles também chamam de charque isso aqui, mas enfim, charque. Qual foi a maior treta que aconteceu? A galera que era do resto do Brasil, eles preferiam comprar o charque da Argentina, em vez de comprar da galera do Sul. E a galera do Sul se sentia extremamente desvalorizada em relação a isso. E também eu acho que é até plausível essa justificativa. Então, tipo, como resposta a essa desvalorização do charque que o resto do Brasil tinha, eles foram lá e proclamaram uma república. No período regencial, eles proclamaram a república. Duas repúblicas no caso, República Rio-Grandense e a República Catarinense, que também leva outro nome, que é a República Juliana. Essas duas repúblicas começaram a juntar algumas tropas que ficaram conhecidas como tropas farroupilhas. E uma coisa também muito legal que essa galera do Sul fez nessa época, que era começou a propor uma coisa que até então nunca se era discutido, que era sobre a liberdade dos escravos. O que eles propuseram foi, você que é escravo, vem aqui fazer parte da nossa tropa, que depois que acabar essa revolução que a gente está fazendo, você vai ser livre. E é uma ideia até que legal, porque até então ninguém nunca tinha falado sobre uma abolição da escravidão, mais ou menos assim, bem entre aspas. Então o fato dessas tropas farroupilhas serem, tipo, muito poderosas, entre aspas, de ter um exército muito bom, porque é a galera que tinha mais dinheiro, era a elite, como eu falei bem antes, eles aguentaram muito da repressão, diferente das outras províncias que a gente viu agora há pouco, que logo, tipo, acabaram com a revolta que eles estavam fazendo por causa da repressão violenta. Mas aqui na Revolução Farroupilha não, eles aguentaram até que bem essa repressão, inclusive aguentou até depois que o Dom Pedro II assumiu o Império. Só que eles aguentaram tanto que 5 anos depois que o Dom Pedro II assumiu, em 1845, o Dom Pedro II propõe um acordo, propõe um tratado para meio que acabar com esse negócio aí e o Segundo Reinado ficar em paz.
E esse tratado, então, é conhecido como Tratado de Ponche Verde. O que basicamente é o Tratado de Ponche Verde? É um acordo. Chegou ali o Duque de Caxias para acabar com a revolta e falou: ó, realmente vocês são fortes, a gente não tá conseguindo, então vamos negociar. A gente valoriza mais o Shark de vocês, a gente vai começar a comprar o Shark de vocês. Só que vocês também têm que ajudar a gente. Então acaba com esse negócio, a gente promete que não vai matar ninguém, só acaba. Vamos ficar em paz todo mundo. E foi isso que aconteceu. Teve esse acordo entre os regentes e a província e acabou aí. Então a próxima aula que a gente vai falar vai ser sobre o Segundo Reinado. Espero que vocês tenham entendido sobre essas revoltas regenciais. Espero que tenha ficado super claro. Eu tentei fazer de um jeito mais de boa para vocês que estão assistindo. E é isso. Obrigado por assistir até aqui e tchau.